Voltamos hoje falando sobre divórcio grisalho com a doutora Deusivânia Falcão. Então, Deusi, eu queria saber o seguinte: a pessoa se separou, o casal se separou. Em geral, tanto a mulher quanto o homem acabam se vendo, se olham no espelho e falam: meu Deus, eu preciso reaprender a viver de novo sozinho? Qual que é a sua orientação? Então, acho que a primeira coisa é justamente buscar cultivar o amor próprio, né? Porque se você não cultiva o seu amor próprio, você vai atrair pessoas, muitas vezes, assim, se reavaliar, né? E se você não cultiva o amor próprio, você muitas vezes pode atrair pessoas com os mesmos problemas do casamento anterior. É aquela história de, você tem o dedinho podre que as pessoas brincam, né? Então, você tem que cultivar o seu amor próprio para saber se você quer entrar noutra relação ou não. Porque nós temos várias pessoas, eu conheço várias pessoas, eu fiz uma pesquisa com várias mulheres que se separaram e elas disseram que não queriam encontrar outra pessoa, que elas estavam muito bem, que o que elas mais queriam era liberdade. Elas tinham se sentido ali presas naquele casamento, muitas vezes pela submissão financeira, muitas vezes pela submissão emocional, né, a questão da dependência emocional, que a gente sabe que existe, especialmente em casamentos de longa duração, né, que é uma especialidade, algo que eu tenho estudado, então a gente vê que você começa, é difícil recomeçar com alguém que você viveu mais da metade da sua vida. Não é fácil, né? Você tinha ali todo um sistema familiar, você tinha ali já sabia lidar com as manias do seu companheiro, da sua companheira. Então, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é cuidar de si. Cuidar, se acarinhar, lamber as próprias feridas, no sentido de que não tem como não sair com feridas num relacionamento. Você acaba trazendo ali algumas coisas que, se você não trabalhar, você vai ruminar o resto da sua vida. A questão da ruminação, ela está muito ligada a sintomas depressivos, né? Olha, então, que assim, interessante a essa gente sua dica. precisa ruminar, que é aquela coisa de você ficar como um disco arranhado. Sabe aquele disco arranhado? Que você vai dormir pensando no negócio e acorda pensando no negócio? Então, é muito comum que os casais, quando se separam, principalmente quando é um divórcio litigioso, né, onde um quer e o outro não quer, os conflitos, eles podem aumentar. Não vão pensar que é fácil, né? Eu nunca me separei, mas eu sou casada há 23 anos, vivo há 23 anos, mas eu acredito que caso isso viesse a acontecer comigo ou com qualquer outra mulher, eu já tenho consciência de que, de fato, é preciso cuidar primeiro de si. E não necessariamente sair por aí desesperada, querendo encontrar alguém. Tudo bem, também não temos que julgar ninguém, porque tem pessoas que já saem com outro relacionamento em vista, né? Isso aí, cada Aliás, caso é um caso. Cada caso é um caso, tá. né? Mas você sabe que, aliás, as pessoas em geral comentam assim, nos relacionamentos. Eu já acompanhei algumas separações. O homem, em geral, ele se separa de um casamento longo, assim, porque ele se apaixonou de novo por outra pessoa. A mulher, ela demora muito mais para se liberar para, de novo, ter uma nova relação. Você tem encontrado essas formas mesmo? Sim, Nas suas sim. pesquisas, enfim? Sim, eu detecto isso. Especialmente porque, como eu te falei, né, muitas mulheres que se separam ou que se tornam viúvas, né, que eu também trabalho com a questão da viuvez, elas veem na quebra desse vínculo como uma liberdade. Então, elas são mais seletivas. Primeiro, elas estão nesse momento aí de meia-idade ou até mesmo na velhice, então elas já não querem mais ninguém, qualquer pessoa. E aí os que aparecem muitas vezes não são aquelas pessoas que, digamos assim, que correspondem às expectativas delas. Então elas vão ficando sozinhas e vão se curtindo. E vão curtindo a vida com os filhos. Eu acho que uma das questões que também a gente vale a pena abordar é a questão dos filhos, porque boa parte das pessoas que têm um divórcio grisalho já têm seus filhos adultos ou adolescentes, né? E aí, isso quando tem filhos, né? E aí, às vezes, o processo é mais difícil com os filhos, porque eles tinham também uma visão idealizada daquela família, muito embora eles olhassem, enxergassem que o casamento dos pais já não era tão bom assim, mas ninguém quer, no fundo, que seus pais se separem, a não ser que haja, de fato, situações muito graves, né, e que os filhos, já com sua maturidade, acabem realmente entendendo que era o melhor para os pais. Mas, então, nessa questão do divórcio, é muito importante que haja esse reajustamento psicológico
como eu falo, né, envolvendo aí a questão do amor próprio, trabalhando a questão da autoestima, trabalhando o senso de autoeficácia, que é essa capacidade que nós temos de enfrentar, né, determinadas coisas, determinados desafios, trabalhando as nossas estratégias de enfrentamento, porque não é fácil. Então, é muito importante que a pessoa, ela desenvolva estratégias de enfrentamento saudáveis. Por exemplo, ao invés de fazer um uso abusivo do álcool, de outras drogas, que procure, por exemplo, nesse momento, que também é um momento de reavaliação da vida, por exemplo, buscar uma meditação, buscar uma psicoterapia, né, para trabalhar mais a questão do autoconhecimento, não só para si, mas se for se tiver filhos, né, para os filhos também, buscar prática de exercício físico, de alguma maneira reavaliar essa vida, né, buscar viver essa outra metade da vida, ou esses 20, 30 anos que ainda resta, e que ninguém nem tem certeza, né, que de fato a gente vai viver, mas assim, que queira, de alguma maneira, reavalie, busque esse momento para se conhecer e também investir melhor na qualidade de vida, no próprio envelhecimento ativo. Eu acho que a gente não tem que pensar no divórcio como fim, né? Foi o fim de um relacionamento que foi bom enquanto durou, né? E deu certo enquanto durou, né? Eu acho que quando a coisa acontece de uma maneira amigável, né, é melhor, porque a pessoa reconhece que o tempo que viveu foi um tempo que construíram algo juntos, que teve vínculo, que teve amor, mas que não deu certo. Então, eu acho que a terapia, nesse momento, Lina, ajuda bastante. Ajuda, né? Pessoas, porque muita gente pensa assim, vamos fazer psicoterapia para ver se a gente termina ou não o relacionamento. Não, muitas vezes o casal precisa fazer a psicoterapia até para poder resolver melhor essa questão do divórcio. Claro. E terminar de uma maneira saudável a relação. Quando é litigioso, como eu falei, é mais complicado, mas ainda assim, eu acho que sempre tem alternativas para você procurar viver bem e tentar não ficar ruminando muito essas coisas do passado. E isso a gente só resolve realmente em terapia, porque a pessoa fica, né, lembrando, mas eu lembro do dia que ele fez isso comigo, e aí vem aquela ladainha toda. A gente tem colegas que às vezes chegam e vai contar toda a ladainha. Quer dizer, gente, isso passou. Vamos pegar isso tudo que passou como um aprendizado. E vamos olhar para frente, né? Tocar a vida, né? O tempo que ainda se tem pela frente, que a gente realmente não sabe se vai ser um dia, um ano ou 30 anos, né? A pessoa que se separa hoje em dia, na nossa sociedade brasileira, ela pode namorar de novo? Porque também tem o preconceito, tem o tal do etarismo, né? Em voga também hoje em dia. Nossa, você já tem 60, 70 anos, tem mais é que ficar sozinho. Imagina que absurdo namorar de novo. Então, é possível a pessoa que queira ou que, de repente, descobre um novo amor, não necessariamente ela precisa se casar de novo. Há novos sistemas de relacionamento. Sim, inclusive tem um sistema que a gente percebe bastante, que é o Living Apart Together, que é vivendo juntos, porém, cada um no seu lugar, né? Isso é muito comum após o divórcio grisalho, né? Às vezes as pessoas, elas se separam e encontram um novo companheiro, mas por tudo que viveram, ou companheira, né, mas por tudo que viveram, preferem se manter no seu lugar, não querem repetir os mesmos problemas, então preferem namorar, cada um no seu lugar, né? Quer dizer, o namorado ou a namorada no próprio lar e a pessoa no outro. Então, isso é muito comum hoje em dia, muito comum. E hoje os aplicativos, né, a gente vê também que há aplicativos que favorecem esse relacionamento, né, para quem quer realmente levar a vida, né, ao lado de alguém. Então, é possível, sim, ter um novo romance. Isso vai depender do desejo da pessoa, né, se ela de fato quer uma nova relação, e se ela vai encontrar a pessoa do jeito que ela quer, igual ninguém encontra. Mas é aquilo que eu falei, a pessoa vai se tornando mais seletiva, não é qualquer pessoa que ela vai querer se relacionar, a não ser que seja simplesmente para uma atividade sexual, né, para suprir aí uma necessidade. Tem pessoas que têm uma necessidade de atividade sexual maior do que outras, tem outras que nem tanto, né, a gente também tem que levar em consideração esses aspectos, né, tem pessoas que realmente não conseguem ficar sozinhas, e aí isso tem muito a ver com outro tema de pesquisa que eu também investigo, que é a questão do estilo de apego.
Tem pessoas que têm estilo de apego inseguro e que se divorciam várias vezes porque a pessoa que tem um estilo de apego inseguro, ela tem uma dificuldade muito grande de confiar no outro. Ela tem uma dificuldade muito grande de estabelecer vínculos afetivos duradouros, né? E acaba se separando mais de uma vez, acaba então. se separando mais de uma vez, ou quando não se separa, quando vive junto, vive naquele relacionamento conflituoso, né? Isso é fato. Então, assim, os casais que tinham estilo de apego inseguro e que permaneciam casados, eles tinham maior índice de conflitos conjugais, conflitos familiares, baixa atividade sexual, porque eles brigavam tanto que não davam tempo de, né, não se entregavam tanto. Eles tinham, e principalmente a questão da beleza também. A gente viu que aqueles que se sentiam feios, que achavam seus companheiros feios, no sentido subjetivo da beleza, eles também influenciava também. Influenciava. Então, assim, veja que é um tema, para a gente fechar, Lina, extremamente complexo. Claro. Separação é algo que envolve não só o casal, mas os filhos, quando existem, a família extensa, porque veja que são duas famílias que se unem, que têm que ali conviver, né, principalmente quando tem filhos. E eu defendo a ideia de que quanto mais diálogo houver, né, entre esses parceiros que vão se separar e que busquem juridicamente respaldo, busquem psicologicamente respaldo, vai ser melhor para os dois. Mesmo que haja litigioso, mas a gente sabe que é possível, sim, uma nova vida, um novo recomeço, né, uma nova reavaliação do sentido de viver, dos propósitos de vida. Não é o fim. Divórcio não é o fim. Perfeito. Olha, o espaço vai ficar aberto, porque esse assunto tem muito pano para manga mesmo para a gente conversar. Essa é a primeira de muitas oportunidades, ok? Muitíssimo obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Obrigada também, e eu desejo a todos muita saúde, muita paz e sabedoria para lidar com todos os desafios da vida. Obrigada. Gente, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, obrigada, até a próxima.